Boa noite, pessoal. Estou vindo aqui para dar um retorno do caso clínico do Desafio Diagnóstico hoje cedo. Primeiramente, queria agradecer a participação de todos. É um caso bem relevante porque é um caso relativamente frequente e comumente, às vezes, com um diagnóstico meio tardio e às vezes uma condução do caso para um lado um pouco equivocado. Então, é uma mulher que interna por dor abdominal, uma dor abdominal aguda de 4 dias de evolução. Não tinha fator de melhora ou piora, não tinha relação com o ritmo intestinal, não tinha relação com a dieta, nem com o movimento, enfim. E essa era a queixa dela, era uma paciente que falava pouco, se abria pouco, e no exame físico, o que chamava atenção a olhos vistos na ectoscopia era uma paciente muito ictérica, 4 cruzes em 4. Além disso, ela estava desidratada e ela estava hipocorada. Não tinha estigmas de hepatopatia crônica, ela não tinha eritema palmar, não tinha telangiectasia, não tinha flapping, tá? Cardiovascular respiratório totalmente inocente. No abdômen, ela tem uma hepatomegalia que chamava atenção. Era uma hepatomegalia que é na altura da cicatriz umbilical dela. É uma mulher pequenininha. Dolorosa palpação, porta romba, tá? E não tinha um baço palpável. E ela era fácil de palpar porque ela era bem magrinha, tá? Uma maciçez móvel de decúbito denotando uma possível ascite, só que era questionável, era uma coisa muito discreta, tá? E era isso que nós tínhamos em mão. Ela já veio da emergência com um laboratório, onde ela tinha uma leucocitose com desvio para a esquerda, uma leucocitose significativa. Entendendo que a doença devia ser em via biliar, foi feito um hepatograma, onde a gente viu uma hiperbilirrubinemia direta, tá? Lembrar que direta infere ou colestase, né? Ou alguma coisa inflamando o parênquima hepático. Lembrando que é a etapa que mais necessita de energia, é a etapa de excreção da bile já conjugada, tá? Então, por isso que as duas fazem hiperbilirrubinemia direta. Então, para entender se é um fenômeno mais hepatocelular ou canalicular, a gente tem em mãos as transaminases e as enzimas canaliculares. Ela tem uma TGP cerca de 3 vezes o limite, 3 a 4 vezes o limite superior da normalidade, e uma TGO o dobro, até um pouco mais que o dobro da TGP, tá? Além disso, uma gama-GT estourada, muito elevada e desproporcionalmente elevada à fosfatase alcalina, tá? Função renal normal, amilase lipase inocente. Ela chegou, isso daí acabou que a gente não botou para não se estender muito, fazer um eletro e enzimas cardíacas também negativas, tá? E complementamos o exame com ultrassom, onde no ultrassom a gente viu uma esteatose hepática muito significativa. E aí lembrar, poxa, por que ela tem infiltrado gorduroso no fígado? Não é uma paciente obesa, não é diabética, não tem critério para síndrome metabólica, então isso está um pouco inapropriado. Além disso, não tinha dilatação da via biliar. E aí eu lembro a vocês que quando é um fenômeno obstrutivo da via biliar extrahepática, principalmente, com bilirrubina total acima de 4, o método ganha sensibilidade para você ver dilatação da via biliar. Então, como não havia dilatação, a gente achou que era pouco provável que fosse uma colestase extrahepática, a não ser que fosse uma colestase intrahepática. Mas quando a gente faz quantas vezes acima do limite superior TGP está, por quantas vezes acima do limite superior fosfatase alcalina está, vai dar bem maior do que 5. Então, isso denota um fenômeno hepatocelular, tá? Na verdade, vai dar 4 e pouquinho mais para 5, é misto para hepatocelular, mas é mais hepatocelular. E então, com isso, a gente fica com uma colestase intrahepática, mas que não está tão apropriado por conta da fosfatase não está tão alta, é uma gama-GT isoladamente elevada, e mais elevação de transaminases. Lembrar que a grande maioria das etiologias que fazem hepatite, a principal enzima que se eleva é a TGP. As exceções são hepatite isquêmica, que costuma cursar com TGO maior que TGP, e isso, a TGO está lá em cima, e a própria qualquer etiologia que evolui para cirrose, a TGO vai ultrapassando a TGP, e
hepatite alcoólica, que é o nosso diagnóstico principal. Então, a gente tem uma paciente com hiperbilirrubinemia direta, sem colestase, TGO e TGP elevada, sendo que TGO está o dobro do TGP, não costuma passar de 400, 500, ao contrário da isquêmica. Tem uma leucocitose. Lembrar que a hepatite alcoólica é uma das principais causas de reação leucemóide, então desfaz leucocitose. Então olha que problemão. Dor abdominal, icterícia, isso tudo, e frequentemente febre, tá, pessoal? Ela não tinha, mas frequentemente febre, pode ter, não ter ou não, até calafrio. Então, o principal diagnóstico diferencial, na verdade, é uma colangite, né? E essa paciente, ela ainda tinha um espessamento da parede da vesícula. Lembrar que a gente já comentou isso, que esse espessamento com essa leucocitose pode deixar todo mundo ansioso em relação à colicistite. Mas esse espessamento provavelmente é por conta da presença de ascite. Ela não tinha sinal de Murphy, ela não tinha nada para pensar em colicistite além disso. E você submeter esse paciente à cirurgia pode não ser o melhor momento, porque ele está francamente grave para uma hepatite alcoólica, né? Então, diagnóstico diferencial com colangite, por quê? Porque pode dar febre, dor e icterícia. Além disso, TGO maior que TGP, uma gama GT desproporcionalmente elevada, porque o álcool ele é um indutor enzimático da gama GT, ele joga essa gama GT lá para cima. É até uma das formas para a gente ver se esse paciente para de beber ou não no controle ambulatorial. E uma esteatose desproporcional ao contexto clínico da paciente, uma hepatomegalia dolorosa, tá? Então esse é o paciente que te desconfia quando ele tem uma história de etilismo. Qual que é o problema? Ela falou pra gente exatamente aquilo que está documentado, que ela consumia 2 latinhas de cerveja por dia. Então sempre fique com a pulga atrás da orelha. Perguntem de novo. E uma hora o paciente acaba abrindo o jogo quando você é honesto com ele. E ela, na verdade, bebia muito mais do que isso, tá? E fumava muito mais também do que foi documentado ali. Eu fiz questão de botar dessa forma, que foi a informação que ela nos deu. E a gente teve dificuldade até ela conseguir abrir o jogo. A gente chegou nesse diagnóstico muito mais pelo contexto clínico laboratorial do que pela própria história de alcoolismo. Normalmente, é uma história que o paciente bebe mais do que 100 gramas dia de álcool por muitos anos, mais de 10. E aí o paciente começa a passar mal, ele dá uma diminuída na bebida, esse é o clássico. E aí ele continua piorando e vem para cá por conta da hepatite alcoólica. A paciente até fala, poxa, eu parei de beber, passei mal. Na verdade, ele parou de beber porque já estava passando mal anteriormente. Então isso é comum, porque a gente sempre fica esperando uma libação logo antes da hepatite alcoólica. Então isso é comum acontecer o paciente ter reduzido sem notar por conta já da hepatite alcoólica, né? E então assim, mais 100 gramas, 100 gramas, como é que te estima isso? É só gravar que são equivalentes uma latinha de cerveja, uma taça de vinho e uma dose de destilado, seja uísque, caipirinha, enfim, cachaça. São próximos, cada uma dessas unidades, a 14 gramas de álcool de dose, né? A latinha de cerveja, a taça de vinho e a dose de destilado. Então, dá para estimar mais ou menos se chega a 100 gramas. Lembrar que para hepatopatia crônica, cirrose, menos do que isso. A mulher, cerca de 30 gramas, o homem 40 dia, já é o suficiente depois de 10, 20 anos para gerar hepatopatia cirrótica, né, que é a próxima etapa. E na hepatite alcoólica, com a doença hepática gordurosa alcoólica, gerando uma hepatite alcoólica, normalmente é uma carga um pouco mais alta, de 100 dias, durante alguns anos também, mas lembrando desse detalhe para o paciente poder ter reduzido, tá? E aí, qual que é o próximo passo? Nutrir esse paciente muito bem, a dieta hipercalórica e hiperproteica. E, como muitos falaram, o índice de função discriminante, o FD ou MADREI, a gente leva em conta a bilirrubina, o TAP do paciente, e se ele vier maior que 32, ou o paciente tiver sinais clínicos de encefalopatia hepática, né, flapping, sonolência, é o paciente candidato a fazer corticoide. Quanto de corticoide? Vai dar o equivalente a 40 miligramas de prednisolona,
preferencialmente a prednisolona, que não precisa fazer primeiro metabolismo hepático, como a prednisona. E ou o metcortein, né, o metilprednisolona, na dose 32, que é o equivalente, também é uma boa opção para fazer venoso. Tá? E a gente faz por 7 dias, se tiver um índice de função discriminante ou MADRE maior que 32 ou encefalopatia. Chegou no 7º dia, a gente vai fazer um score chamado Lille. Esse score vai me falar se eu vou continuar com o corticoide por 28 dias ou se eu vou parar. Por que eu vou parar? É aquele paciente que não teve uma boa resposta ao corticoide. O Lille ainda é ruim. Então eu paro para não expor o paciente ao corticoide, um paciente desnutrido, que tem uma alta chance de fazer infecção. Agora, respondeu bem, a gente faz por 28 dias e depois reduz nas próximas 2, 3 semanas de escalonando esse antibiótico. Tá? Pentoxifenina é discutível, a maior parte da literatura não tem uma evidência boa. Acetilcisteína, que a gente faz para hepatite medicamentosa, principalmente pelo paracetamol, é questionável também, mas a grosso modo vai ser o corticoide. Nutrir sempre esse paciente de dieta hipercalórica e hiperproteica. Se não estiver aceitando via oral, passar uma sonda e conseguir nutrir esse paciente é fundamental. Ficar atento com quadros infecciosos, são pacientes mais imunossuprimidos, e parar a bebida alcoólica. Não esquecer, pessoal, de que esse paciente pode fazer abstinência, porque ele internou e não está bebendo. Então, às vezes, entrar com benzodiazepínico, principalmente diazepam, no primeiro sinal ali de abstinência alcoólica é fundamental também. Um tremor, né? Lembrar que o tremor é um movimento ativo de baixa amplitude e alta frequência, enquanto que o flapping é alta amplitude e baixa frequência, tá? Então, ficar atento, o paciente está tendo alucinação, principalmente visual com animais, tremor, agitação, picos hipertensivos, entrar precocemente com benzodiazepínico, principalmente o diazepam, e não esquecer da tiamina. Esses pacientes frequentemente têm carência de tiamina, e aí eu chamo a atenção que não só esses, assim como qualquer pessoa que fica em dieta zero há muito tempo, pode consumir a tiamina e vale a pena a gente fazer, para evitar uma encefalopatia por déficit de tiamina, entre outras complicações. Tá? Essa paciente evoluiu bem, ela não pontuou para começar o corticoide, teve uma evolução favorável e foi para casa com antidepressivo, com acompanhamento pelo psiquiatra, com apoio da família, para tentar abstinência, que é muito recorrente a recidiva, tá bom? Então eu quis chamar a atenção porque muitas vezes as pessoas pensam em colicistite, pensam em coledocolitise, pensam em outras patologias. Se tiver dúvida, pessoal, não custa pedir sorologias para vírus B, A, C e, dependendo do contexto clínico, até para autoimune, onde não parece que é. Se for muito característico, a gente se sente confortável em não fazer e conduzir dessa forma. Obrigado, pessoal. Uma excelente noite.